Então vamos lá, pessoal. É, eu vou esperar. Ah, não, já está na hora. Eu vou começando e se o pessoal for chegando depois, não tem problema. Então, boa noite para todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo esse vídeo depois. Então, esse é o nosso encontro aberto do curso de Direção de Atores, a 13ª edição desse curso aqui na ABC. Eu sou a Giovana Siqueira e a ideia hoje é apresentar a ementa do curso. Então, entender quais são os conteúdos que vão ser abordados, como que é o fluxo das aulas, tirar as dúvidas de vocês e também, no final, me apresentar brevemente. Então, vamos lá. Bom, esse curso, eu sempre apresento ele falando sobre a importância da direção de atores, né? Como é vital para contar histórias no cinema, no audiovisual como um todo, a direção de atores. Então, muitas questões técnicas podem até falhar, mas e a gente ainda tem um filme, né, que se sustenta, que fica de pé. Mas se os atores falharem, dificilmente a gente tem algo que se sustente ali, né? Então, esse elemento humano é muito importante e muitas vezes é negligenciado. E uma das esferas em que isso é negligenciado é, inclusive, na formação dos cineastas brasileiros, né? Então, foi feito um levantamento por uma pesquisadora que se chama Adriana Santos Vasconcelos, em 2010, que ela mapeou todos os cursos de cinema, rádio e TV, multimeios, produção audiovisual, enfim, do Brasil inteiro, cursos técnicos e graduação. E a imensa maioria não tinha nenhuma disciplina de direção de atores ou algo equivalente. Quando tinha, era um semestre, né? Então, a gente tem realmente uma lacuna de formação dos profissionais, que não é só do Brasil, tá? Existe isso em muitos lugares do mundo, na verdade, mas isso é bem marcante. E isso, inclusive, é uma das razões pelas quais a gente vai ter o surgimento no audiovisual brasileiro de uma função, uma profissão, que é o preparador de elenco, né? Da qual a gente vai falar daqui a pouco. Bom, então esse curso aqui nasce desse esforço de preencher essa lacuna. Claro que, acima de tudo, ele é voltado para aqueles que querem dirigir cinema, audiovisual como um todo, mas também para quem deseja ser preparadora, preparador de elenco, para os produtores de elenco, né, que agora a função agora se chama também diretor de elenco, né, ou diretor de casting. É um curso que eu recebo um retorno muito positivo dos roteiristas que gostam muito, então é muito enriquecedor também para quem quer escrever roteiro ou já trabalha com roteiro, para os ADs, os assistentes de direção, é muito importante, eu vejo que ajuda muito. Também é um curso voltado para quem é montador, montadora, porque o final da direção de atores é a montagem, e um bom montador precisa entender de dramaturgia, de direção de atores. E é um curso também, claro, para os atores. Sempre tem alguns atores que aparecem aqui para entender a perspectiva, né, de quem está do outro lado, desse balcão. É um curso tanto para quem está começando, então, ao longo dos anos, eu recebi estudantes de audiovisual, né, que ainda estavam na graduação ou recém-formados em cursos técnicos, graduação, enfim. Também é para quem vem de outras profissões, assim, de áreas muito distantes, já teve publicitário, advogado, é, pessoas que sentem esse impulso de fazer os seus próprios projetos, né, de ter uma produção independente, então vem buscar essa formação. E também já recebemos grandes diretoras e grandes diretores, pessoas em atividade na televisão, no cinema, com anos de carreira e que buscam um curso para se aprofundar. E é uma coisa que me deixa muito feliz, muito orgulhosa, né, de ter turmas que misturam, né, pessoas de diferentes idades, diferentes experiências, e vejo que funciona, que tem coisas para agregar, mesmo para quem está nessa carreira há bastante tempo. E também fique tranquilo se você é alguém que vem de outra área ou alguém que está começando no audiovisual, é,
vai te atender também. Então, assim, não se preocupe, será que eu preciso ter algum conhecimento prévio? É melhor eu ter mais experiência? Não. É um curso que foi pensado para atender a todos os públicos, de quem está começando até quem tem bastante experiência, tá? É, e agora, sobre a dinâmica das aulas. É um curso de 18 horas, separadas em 6 encontros de 3 horas cada. É um curso online, ao vivo, e as aulas ficam gravadas e disponíveis por bastante tempo. Então, se você não puder assistir ao vivo, você pode ver a gravação depois, precisou faltar um dia ou outro, ou chegou atrasado um dia, pode pegar o começo que você perdeu. Mas o que eu vejo que a maior parte dos alunos fazem é pessoal que estava ao vivo nas aulas ali, pega as gravações para reassistir o conteúdo que já viu ao vivo. Então, eu considero isso uma imensa vantagem do curso online, porque uma característica dessas aulas é que, assim, é muito conteúdo por aula. Vocês vão ver, é muita, muita, muita coisa. Então, ter a oportunidade de rever esse conteúdo para fazer novas anotações, ter novas dúvidas, me escrever depois, eu acho muito legal, né? E bem importante, já que são tantos assuntos, tanto conteúdo, eu me esforço muito para fazer um conteúdo bem recheado mesmo e fazer valer aí o tempo, o investimento de vocês. Bom, agora sobre a ementa, né? A gente tem a ementa lá no curso, no site da ABC Cursos de Cinema para vocês consultarem depois, mas vou explicar mais em detalhes. E é uma ementa que cada vez vai aumentando, então já tem coisas novas. Bom, na direção de atores e na atuação como um todo, a gente tem diversas vertentes ideológicas, né? Como em todas as áreas, todos os campos da arte. Então, são várias correntes ideológicas que dão origem aí a diversas técnicas, diferentes estratégias, ferramentas para preparar, dirigir atores e para atuar também, claro. Dentro aqui do escopo do curso, a gente vai sempre partir das ideias de Stanislavski. Para quem nunca ouviu falar desse nome, Stanislavski é um mestre russo da atuação e é a pessoa que muitas vezes é apontada como o pai da atuação realista, né? Então, a gente vai ver, inclusive, por quais razões históricas a atuação de viés stanislavskiano foi a que se consolidou como um caminho hegemônico na atuação para cinema, no que a gente entende por atuação para câmera, uma atuação majoritariamente naturalista, enfim. Então, é por isso que a gente vai seguir por essa trilha de Stanislavski. Não que seja o único caminho ou o melhor caminho, mas é o caminho que faz mais sentido para que vocês se preparem para os desafios profissionais que vocês vão enfrentar no fazer cinematográfico aqui no Brasil, enfim, que dialoga mais com a formação também dos atores com os quais vocês vão trabalhar, porque também foi feito esse levantamento, né? A imensa maioria das escolas de formação do ator brasileiro são de matriz stanislavskiana, em maior ou menor grau. Então, todo ator que tem alguma formação passa por Stanislavski, ainda que para negá-lo lá no futuro, né? Então, existem algumas instituições que depois vão por outros caminhos, mas todo mundo passa em algum momento por Stanislavski. Então, é por isso que a gente escolhe seguir esse caminho com ele. E a obra de Stanislavski, ela é imensa, imensa mesmo. E a... Ixi, meu interfone tá tocando e eu não pedi nada. Vamos ver, meu marido vai lá. Deve ser engano. Bom, então, essa atuação stanislavskiana, ela vai dar origem a uma série de técnicas muito diversas, né? De discípulos que vão se apropriar das ideias desse mestre e reinventar essas ideias, reinterpretar essas ideias, né? E só aí já é uma grande discussão, uma grande disputa ideológica entre, assim, qual discípulo será que entendeu melhor Stanislavski, qual discípulo é mais fiel a essa obra original, às ideias dele, né? Então, isso aí já é um terreno com muita briga. E é uma briga histórica, assim, de final do século XIX, início do século XX, que a gente vai ver esse percurso histórico, mas é uma briga bastante atual.
Então, gosto de reforçar isso. É uma discussão que atores brasileiros em 2025 ainda estão tendo, tá? Essa disputa sobre o legado de Stanislavski, sobre as diversas técnicas que surgem a partir dele. Então, eu acho muito importante que alguém que deseja dirigir atores esteja minimamente a par dessa discussão, né? Até para vocês poderem tirar as próprias conclusões de vocês aí sobre essa briga. Bom, então o Stanislavski, a gente vai ver essa parte histórica no curso, mas ele vai para os Estados Unidos em 1923, e a partir da saída dele, alguns professores, diretores estadunidenses vão desenvolver técnicas a partir do sistema Stanislavski. E esses são os conhecidos professores do método, né, ou method acting. Se você jogar Method Acting ou o método no Google agora, vão aparecer aquelas matérias bem sensacionalistas do tipo fulano não fala com ninguém no set, ou trata todo mundo mal, ciclano engordou 50 quilos, ou emagreceu 50 quilos para um papel, ou vendeu tudo que tinha, foi morar debaixo de uma ponte para se preparar para um papel. Enfim, experiências muito radicais e de imersão total num personagem, enfim. O método, apesar dessa fama, ele não é nada disso, tá? Nenhuma das vertentes do método indica, sugere esse tipo de estratégia, nenhum livro, nenhum professor jamais falou sobre isso. Então, existem muitos mitos sobre o método. Então, a ideia aqui no curso, na primeira aula, quando a gente mapear ali o sistema Stanislavski e as diversas técnicas que surgem a partir dele nos Estados Unidos, ali entre 1920 e 1960, a gente vai falar bastante desses mitos, né? De onde eles surgiram, qual que é a verdade por trás deles, né? E existem muitas fake news históricas aí que se consolidaram. Uma delas é a respeito do trabalho de memória afetiva, né? Então, para quem já começou a se interessar, foi ler sobre atuação, direção de atores, talvez já tenha se deparado com esse conceito da memória afetiva, que é um conceito é, que às vezes existe realmente muita desinformação a respeito dele, né? Muito associado a histórias ruins, histórias de abusos psicológicos, enfim. Então vamos separar aí o joio do trigo, entender realmente o que que é o trabalho com a memória afetiva e o quanto que isso como isso foi proposto por Stanislavski, como que isso foi reinterpretado pelos professores do método nos Estados Unidos, enfim. Então, dentre os professores que tem, né, digamos, nessa árvore genealógica ali, que parte de Stanislavski, a gente vai ver o Lee Strasberg, que talvez seja o mais famoso deles, porque ele é considerado o pai do método. Vamos ver o Meisner, Sanford Meisner, né? A Stella Adler e o Elia Kazan e o Bob Lewis. Então, esses 5 principais nomes são os principais, digamos, desenvolvedores do método nos Estados Unidos. Existe até hoje, né, essa árvore genealógica, ela está em constante atualização, né? Então, talvez vocês já tenham ouvido falar de outros profissionais, outros teóricos, e saiba que eles também fazem parte dessa árvore genealógica. Então, por exemplo, Ivana Chubbuck, que é uma preparadora de atores muito em alta agora, porque ela é autora de um best-seller, né, pelo mundo, que tem em português brasileiro, que é O Poder do Ator, né? Ivana Chubbuck está inserida nessa árvore também, ela deriva, né, dessa árvore genealógica ali de Stanislavski. Eric Morris, Larry Moss, Uta Hagen, são muitos professores que fazem parte desse escopo que a gente vai conhecer, com técnicas muito similares, com muitos pontos em comum, mas algumas diferenças. Então, a gente vai mapear as diferenças entre cada uma dessas vertentes. E nesse mapeamento todo, eu sempre faço esse percurso histórico que vai lá de Stanislavski, do Teatro de Arte de Moscou, até a chegada dele aos Estados Unidos. A gente vai passar
pelo American Laboratory Theatre, que é a primeira escola stanislavskiana nos Estados Unidos. Vamos passar pelo Group Theatre, que é um grupo de teatro que colocou ali as bases para o desenvolvimento do método. Pelo Hector's Studio, que é uma instituição que aí mais pessoas conhecem ou já ouviram falar desse nome, né? Porque é um impacto muito grande na história do cinema. E vamos também cobrir a parte brasileira desse percurso histórico, né? Então, entender como que esse pessoal da Rússia e depois dos Estados Unidos, como que essas ideias vieram parar no Brasil. Então, a gente vai falar ali sobre diretores europeus no TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, vamos falar sobre o Augusto Boal e sobre o Eugênio Kuznet, que são considerados os dois principais divulgadores, digamos assim, das ideias de Stanislavski no Brasil, entre os anos 50, 60, comecinho dos 70 também. Então, depois de cobrir esse percurso histórico, de entender as bases teóricas do que é o sistema de Stanislavski, do que são as vertentes do método, né, ou method acting dos Estados Unidos, aí sim a gente vai começar a entender para que serve tudo isso. Então, como que vocês, diretoras e diretores, podem utilizar essas técnicas com os atores que vocês encontrarem. Ou seja, eu me preocupo muito de traduzir todo esse escopo teórico para algo que seja possível de vocês aplicarem com atores que não conhecem essas técnicas, que talvez, inclusive, atores que não tenham uma formação, né, atores não profissionais, com crianças, com pessoas que são do time do Lee Strasberg, do time do Meisner, porque assim, existem times. Então, geralmente, quem é formado numa técnica tem um pouco de birra com a outra, isso é comum, tanto lá fora quanto aqui. Então, são formas de vocês usarem essas técnicas com todo mundo, né? E principalmente de formas de usar essa técnica de uma maneira segura, de uma maneira pautada pela autonomia dos atores, pela autoria dos atores, pelo consentimento, enfim. Então, vamos desmistificar essa coisa de que trabalhar com material pessoal, com memória afetiva, é sempre algo perigoso, ou algo danoso, ou que tem relação com sofrimento. E não, vocês vão ver que é bem mais simples do que parece, que é um trabalho possível, que é um trabalho bonito. E vão, claro, entender aí quais são as afinidades de vocês, né, com essas técnicas todas. Bom, então isso é primeiro e segundo encontro, tá? No terceiro encontro, a gente vai aprender uma ferramenta de trabalho, que é a mais importante de todas. Quando eu dou palestra, geralmente eu escolho, assim, o conteúdo. Se eu tenho que dar uma aula só de 2 horas, uma palestra, enfim, eu dou esse conteúdo, essa ferramenta que eu vou falar agora, que é a análise técnica do departamento de preparação e direção de atores. Então, para quem já trabalha com cinema, com audiovisual, conhece esse documento, que é a análise técnica, né? Então, a gente tem a análise técnica geral do filme, que geralmente é feita pelo AD, né? Pelo assistente de direção, e temos análises técnicas específicas de cada departamento. A análise técnica para preparar elenco ou para dirigir atores é uma análise de texto. Então, ela é bem diferente de uma análise técnica dos outros departamentos. Então, é um outro olhar para aquele roteiro, um olhar investigativo, digamos assim. Cada ator, quando é um ator que estudou, que tem algum tipo de formação, cada ator aprende a fazer a própria análise de texto. Então, tem atores que fazem uma análise bastante extensa, tem atores que fazem uma análise só na cabeça, tem de tudo. Eu organizei para vocês uma análise técnica, uma análise de texto, né, que conseguisse, assim, contemplar diversas técnicas de atuação para que vocês tenham um vocabulário para lidar com qualquer ator que apareça no projeto de vocês. Então, e por que que eu fiz isso? Porque cada técnica tem, às vezes, nomes diferentes para conceitos iguais. Então, por exemplo, existe um conceito que se chama, dentro da técnica do Lee Strasberg, é a necessidade. Ah, a necessidade do personagem.
Em outras técnicas, vai ter outro nome. Então, a Ivana Chubbuck se chama objetivo geral, para Stanislavski pode ser super objetivo ou super tarefa, depender da tradução. Então, são conceitos iguais que aparecem com títulos diferentes, né? Se você domina o conceito, você é capaz de identificá-lo, não importa com qual nome ele apareça para você. Então, se o seu ator perguntar, mas o meu objetivo geral, nananã, você vai saber do que ele está falando, né? Então, eu sempre, nessa análise, que eu já vou falar os tópicos todos, eu sempre passo todos os nomes que um mesmo conceito pode ter, com quais nomes ele pode aparecer para você. E explico detalhadamente cada um desses tópicos. Então, a gente vai ver as circunstâncias, né, que são as circunstâncias dadas ou propostas, ou os fatos. Temos também dentro das circunstâncias a gênese do personagem, ou história pregressa. Além de circunstâncias de gênese, a gente tem circunstâncias de momento anterior, circunstâncias de obstáculo, modus operandi ou lógica de ação do personagem. A gente tem a necessidade, como eu falei, tem o objetivo, tem os verbos de ação, tem as atividades, são tópicos que vocês vão aprender, e eu sempre dou vários exemplos, né, de cada um, para fazer uma análise de roteiro que te ajude a dirigir e preparar os seus atores. Então, essa análise, ela não é assim, vou aprender a fazer uma análise para mostrar o quanto eu conheço esse meu roteiro, e para ficar bem bonito ali no seu caderninho. Não, é uma ferramenta de trabalho. Você realmente vai usar todos esses tópicos, o evento, esqueci, sabia que tinha um que estava faltando, o evento da cena. Você realmente vai usar todos esses tópicos para dirigir os seus atores. Eles são muito úteis, eles são, assim, instrumentos realmente, tá? Bom, então a gente vai aprender cada um desses tópicos. Eu sempre também mostro cenas. Lembrei de mais um, os beats. Eu sempre mostro cenas para a gente analisar juntos e mostrar como exemplo. E entrego também um modelo de análise de texto baseado em um filme para vocês terem como documento e para que vocês possam adaptar às necessidades de vocês, nos projetos de vocês. Depois de aprender análise de texto, nessa terceira aula, na quarta aula, vocês vão aprender para que serve, né? De fato, como usar aquilo tudo. Então, o tópico dessa quarta aula é o que é a direção de resultado e quais são as alternativas a ela. Direção de resultado parece uma coisa boa, né? Vou dirigir, terei resultados. Mas não, é um termo pejorativo, é considerado uma coisa ruim, algo que deve ser evitado, né? Então a gente fala, é um mico, fazer direção de resultado, para quem entende de direção de atores, fica feio, né? Então, o que é essa tal direção de resultado? Já vou falar sobre isso, tá? Mas então a gente vai aprender o que é e como usar os elementos da análise de texto como uma alternativa. Então, se eu não posso fazer direção de resultado, o que eu faço no lugar? Como eu trabalho com os meus atores, né? Então, vamos lá. Resumindo muito, que vocês vão ver isso no curso. Direção de resultado é um termo é um termo que se refere a todo tipo de orientação que a gente dá para um ator, pedindo dele um resultado externo, uma forma, ao invés da gente dar o caminho para que ele organicamente chegue nesse resultado que a gente está ali vislumbrando, né, na nossa imaginação. Como assim? Então, alguns exemplos concretos, tá? Existem algumas grandes categorias de direção de resultado. Primeira delas é o chamado line reading, ou leitura de fala. Isso é quando a gente chega para um ator e fala: aqui você diz assim, nananã, 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 nananã. Ou seja, a gente está cantando ali aquela musiquinha para o ator copiar, né? Dando uma entonação para ele imitar a sua entonação. Esse é o primeiro tipo. Segundo tipo, orientações baseadas em adjetivo. Então, seja sexy, seja
seja mais babaca, ah, você tem que ser bem arrogante, né? Enfim. Terceiro tipo, orientações baseadas em emoção. Ah, aqui você começa a cena meio triste e depois você começa a ficar bravo. Ou, ai, nessa cena você tem que estar bem desesperado, tá chorando. Ou, ah, aqui você tá animada, mas ao mesmo tempo consternada e um pouco aterrorizada, né? Enfim. Quarto tipo, orientações baseadas em expressão facial. Faz cara disso ou faz essa cara. Às vezes a direção, né, faz a cara e pede para o ator copiar aquela cara. É, e o quinto tipo, que são as orientações baseadas em o famoso dimmer, né, do ator, baseada no dimmer, que é o mais, menos, maior, menor, um pouco mais. É isso, só que enxuga 20%, né? Enfim. Bom, se você já dirige ou se você já de alguma forma esteve presente em sets de filmagem, você deve estar pensando agora: nossa, mas eu já vi muita gente dirigindo dessa forma. E, inclusive, talvez você tenha visto pessoas dirigindo assim e tendo um ótimo resultado, chegando em trabalhos legais com os atores desse filme, ou enfim, desse projeto. E eu não tenho dúvida. Então, por que que é errado? Por que que não pode, se tanta gente faz e até é bem sucedido nisso, né? Bom, a gente vai conversar sobre isso longamente no curso, mas por algumas razões. Primeira delas, muitos atores se acostumam, ou inclusive na formação dos atores, eles já aprendem um pouco a traduzir direção de resultado. Então, a diretora ou o diretor me fala algo nessa linguagem e eu, ator, atriz, traduzo para aquilo que eu precisaria ter escutado da direção. E me viro e aí faço o que tenho que fazer, né? Então, alguns atores conseguem fazer isso, geralmente atores bem experientes conseguem ter esse mecanismo de tradução, assim. Mas qual que é o problema disso? Nem sempre estaremos trabalhando com grandes atores, atores super experientes que têm essa capacidade de tradução, ou mesmo um bom ator pode não estar num bom dia para ficar traduzindo tudo por 12 horas de diária, ou talvez 14, 16, 18 horas de diária, né? Então, o ideal é que a gente não precise ser traduzido, né? E até porque eu acho que o legal, né, o que a gente sonha é que assim, o nosso ator ganhe muitos prêmios por essa atuação e que ele agradeça a gente, né? Então, ai, graças à contribuição de fulano, de ciclana, eu cheguei nesse resultado, né, por essa parceria, por essa colaboração artística. E não tipo, nossa, apesar de como eu fui dirigida, eu consegui me virar aqui, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho que é importante dizer é uma pessoa leiga que vá dirigir uma cena assim, ah, vamos pegar o celular e vamos filmar aqui a briga de um casal. Uma pessoa leiga que nunca estudou, nunca teve interesse, não quer dirigir, não quer trabalhar com cinema, nada, mas a gente pega uma pessoa leiga para fazer, essa pessoa vai dirigir falando essas coisas que a gente conversou. Então, vai falar, olha, aqui você tem que estar mais brava com ele. Ah, você está exagerando, faz menos. Aqui você começa irritada e depois você começa a ficar triste. Ah, seja bem bad boy, seja arrogante. Enfim, a pessoa vai dirigir assim. Então, para mim, não tem muito sentido que não haja diferença entre uma pessoa leiga e alguém que estudou, se preparou, se dedicou para ser diretor, para ser diretora. Alguém que se predispôs a estudar dramaturgia, a pensar a humanidade, pensar personagens, que se dedicou, que praticou, que assim não faz sentido ser o mesmo vocabulário para esses dois perfis, né? Então, eu acho que alguém
e quer ser diretora, diretor, ou que se diz diretor, diretora, precisa ter um vocabulário para além disso, né? Que isso é muito pouco para você dizer para um ator. Acima de tudo, isso é muito pouco, né? Então, a ideia aqui é expandir o vocabulário de vocês. Então, assim, não é que está proibido fazer direção de resultado, né? Eu costumo falar para os alunos, em 12 horas de diária, se você fizer uma direção de resultado, tá tudo bem. Não morre uma fada da direção de atores se você fizer isso em algum momento. Mas esse não pode ser o seu único recurso. A única coisa que você sabe dizer para um ator, para uma atriz, não pode ser só isso, né? Precisa ter algo além. É, Então, a gente vai diversificar esse vocabulário, expandir esse vocabulário, essas ferramentas, para que você possa dizer coisas melhores para os seus atores. Melhores porque realmente elas ajudam mais e levam a atuação para lugares mais interessantes do que dirigir dessa forma na lógica da direção de resultado. Especialmente se você está buscando uma atuação realista, naturalista, baseada numa vivência, a direção de resultado ela pode ser muito perigosa para você, muito contraproducente. Se você está fazendo algo mais voltado para uma caricatura, de repente é uma publicidade, são 30 segundos, é uma piadinha ali bem caricata. Ok, o perigo é menor. Garanto que mesmo assim, mesmo nesses cenários, a saber falar coisas diferentes da direção de resultado é melhor e ajuda mais. Mas, digamos assim, que não é tão perigoso, tão danoso. Agora, se você está dirigindo algo que exige uma vivência dos atores, fazer direção de resultado vai te atrapalhar muito. Então, aqui no curso, né, nessa quarta aula, eu sempre tomo o tempo de explicar quais são os perigos, os riscos, os problemas de cada um desses tipos, dessas categorias de direção de resultado. Porque, enfim, tem muitos lugares que falam, não pode fazer, mas não explicam por quê, né? Assim, por que que é errado? Por que que não pode? Então, aqui eu explico os problemas de cada um desses tipos. E na sequência explico as alternativas, né? Então, se eu não posso falar, fique bravo, fique triste, mais, menos, diz a fala assim, o que que eu faço no lugar? Qual é a minha alternativa para chegar com o ator aonde eu desejo que ele chegue, né? E o spoiler é usando os elementos da análise de texto que vocês terão aprendido no terceiro encontro. Então, depois disso, ainda nessa quarta aula, a gente começa um outro conteúdo bastante importante, que é como criar um ambiente seguro para os atores e como estabelecer uma relação de confiança entre direção e elenco. Tem muita coisa, eu tenho vários assuntos dentro desse assunto, desse tópico maior, né? Que são, digamos, é tudo óbvio, né? Então, é óbvio que eu preciso ter um ambiente respeitoso, é óbvio que eu preciso fazer silêncio quando o ator tem uma cena mais delicada, enfim. Mas, infelizmente, apesar de ser óbvio, não é o que a gente vê por aí, em muitos sets de filmagem, né? Então, o óbvio precisa ser dito. E para além dessas coisas óbvias, tem algumas que não são tão comuns, mas que fazem toda a diferença. Então, são pequenos cuidados, pequenas estratégias na pré, no set, que fazem muita diferença para o trabalho do seu ator. Então, não adianta nada, né? Às vezes a gente se dedica tanto na pré, faz uma preparação de elenco tão caprichosa, tão sensível, sabe dirigir o nosso ator, sabe o que falar para ele, mas se o set não é um ambiente adequado, propício para o trabalho dos atores, não adianta, vai tudo por água abaixo, esse trabalho vai se perder. Então, existe um pouco uma lenda, de que o ator que é bom mesmo, ele consegue criar, digamos, uma bolha de proteção ao redor dele e consegue fazer o trabalho dele mesmo num ambiente super adverso, super hostil, um set
tenebroso ao redor dele, ele consegue virar uma chave e fazer uma cena linda. É parcialmente verdade, porque sim, uma das habilidades que um ator profissional vai desenvolvendo ao longo da carreira é essa habilidade de proteção. Mas pode ter certeza que pode ser o melhor ator do mundo. Num ambiente ruim, ele vai ter uma queda de rendimento. Então, digamos assim, você contratou uma grande atriz que renderia a nota 1000 de atuação, né? Se fosse possível colocar em números. Num ambiente ruim, talvez essa pessoa caia para 900. 900 ainda é um belíssimo trabalho, mas não é a plenitude do que aquele artista poderia te entregar se ele tivesse num bom ambiente, né? Não é a plenitude daquele artista que é a razão pela qual você o contratou, inclusive, né? E se há um ator mais inexperiente, alguém mais jovem, ou enfim, independente da idade, né? Alguém com menos horas de voo, digamos assim, no audiovisual, com menos horas de voo em set, um ambiente ruim, às vezes vai causar uma queda de rendimento tão significativa a ponto daquela cena chamar atenção negativamente. A gente ficar, putz, não tá legal, né? E às vezes é uma cena que é vital, é algo que estraga o seu filme como um todo, né? Que não tem como recuperar. Então, cuidar desse ambiente seguro é o que faz a diferença, né? Tanto com atores grandes, famosos, super experientes, premiados, quanto com atores inexperientes, com crianças, com atores não profissionais, enfim, com todo mundo. Então, a gente vai falar sobre essas estratégias, coisas para você pensar, refletir, organizar, para ter um set propício para o bom trabalho do elenco. E também para a relação de confiança com os atores, que é vital, né? Para dirigir, ator precisa ter essa relação de confiança. Dentro desse tópico, claro que a gente aborda a questão de cenas mais delicadas, com gatilhos emocionais, cenas de intimidade, cenas de sexo simulado, cenas que envolvem nudez, enfim. Então, isso é mais da esfera da coordenação de intimidade, né, que é uma outra função no audiovisual, mas a gente sempre passa por isso eu sei que várias vezes em projetos menores, independentes, baixo orçamento, não vai ter um profissional específico da coordenação de intimidade, né? Então, algumas bases a gente precisa saber também para esses casos, né? Para fazer um trabalho seguro em todas as situações, mesmo que a gente não tenha aí um orçamento que permita um coordenador de intimidade. Mas é o ideal, tá? Contratem coordenadores. Bom, depois desse assunto, a gente vai para a quinta aula, que é a aula em que a gente começa a falar sobre exercícios, exercícios de preparação de elenco. Se você vai dirigir um filme, você pode ou não ter um preparador, que é uma discussão que a gente vai ter na sexta aula. Mas se você não o tiver, alguém vai ter que preparar esses atores, né? Então, esse alguém será você. Então, por isso, você que está dirigindo, sim, precisa conhecer exercícios de preparação de elenco, tá? Os exercícios que vocês vão aprender, que são. Geralmente eu passo 7, que são base, 3 extras, enfim, varia, depende da turma. Mas são exercícios bastante universais e bem versáteis. O que eu quero dizer? Você pode aplicar esses exercícios com atores de todas as idades, então podem ser crianças, com atores de todas as formações, então formado pela técnica A, técnica B, que não gosta da técnica C, serve para atores profissionais com uma super carreira, atores em formação, atores que nunca estudaram, é para todo mundo. E servem para diversas dramaturgias. Então, são exercícios que você pode aplicar para preparar o elenco de um filme de terror, de uma comédia romântica, de um drama psicológico, né? Então, são versáteis e universais nesse sentido, tá? Esses exercícios são focados em algumas necessidades básicas que todo filme vai ter. Então, por exemplo,
uma necessidade que a gente sempre tem na pré é construir as relações do filme. Então, os atores acabaram de se conhecer e daqui a 5 dias eles têm que convencer que eles estão juntos há 20 anos, né, como casal. Ou que eles são pai e filho, ou que eles são melhores amigos há 8 anos, né, ou que eles são arqui-inimigos há 10 anos. Enfim, então, são exercícios voltados para construir as relações do filme, para preparar os atores para cenas de conflito, né? Mas os momentos mais agudos ali de um filme emocionalmente, para ajudar os atores a construírem os personagens para além do que está nas páginas do roteiro, né? Então, esse trabalho conjunto aí do roteiro com a direção, com os atores. E são exercícios, assim, todos tenho bastante preocupação de que eles sejam seguros, né? Eu só passo exercícios nas aulas aqui que eu sei que os alunos podem aplicar, digamos assim, sem supervisão, né? Que eu sei que não vai dar ruim. Que conduzindo, né, da forma que eu sempre vou passar para vocês como conduzir, é um exercício que não vai machucar ninguém, né? E isso é muito importante. Junto com esses exercícios, eu também sempre passo estratégias de saída. O que são estratégias de saída? São exercícios também que você aplica com os atores para ajudá-los a saírem de um estado alterado ali por conta de uma cena. Então, às vezes, o ator, a atriz faz um exercício de preparação, ou num ensaio, ou mesmo na cena ali, gravando no set de filmagem, e ele fica num estado alterado ruim, né? Digamos assim, em algo que a gente não deseja que ele fique. Então, é claro que faz parte do ofício do ator ser afetado pelas coisas que acontecem ali numa cena, né? Então, é claro que se o ator fez cenas difíceis em que o personagem dele sofreu coisas ou causou coisas, né? Praticou maldades, por exemplo, é claro que ele vai se afetar por isso, em alguma medida, né? E alguns se afetam mais, outros menos, outros conseguem virar a página rapidamente, outros nem tanto. Isso é normal, faz parte do ofício, assim como alguém que é médico, uma delegada, vai se afetar pelas vivências do trabalho, né? Mas o que a gente não pode deixar acontecer é um ator não pode sair ali da nossa guarda, digamos assim, né, da nossa responsabilidade, do nosso cuidado, é, em risco. Em risco de fazer mal para si, de fazer mal para os outros, numa situação de sofrimento psicológico agudo, isso não pode acontecer, né? Então, isso faz parte das responsabilidades de preparar e dirigir atores. Então, é importante que a gente tenha algumas ferramentas de, de amparo, né, desses atores para ajudá-los a sair desse estado que pode ser perigoso, que pode ser um sofrimento, né? E não é para ser dessa forma. Então, vocês vão aprender essas estratégias, são 6 estratégias. Inclusive, tem estratégia que é para criança, tem estratégia que é protocolo de saúde mesmo, né? Para, por exemplo, ajudar uma pessoa que está num quadro de uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, enfim. Então, a gente vai aprender isso também. Nesse quinto encontro, a gente também fala sobre estratégias na pré em relação às etapas de trabalho, né? Então, por onde a gente começa? Então, vamos fazer uma leitura de mesa? Ok. Então, como que vai ser essa leitura de mesa, né? Qual é a boa condução de uma leitura de mesa? Porque existem formas e formas de fazer, né? E tem formas que podem atrapalhar em certa medida, né? É, como que a gente vai organizar a chegada do ator ao texto, né? Então, nesse momento, a gente vai falar sobre análise ativa. A análise ativa, também conhecida como análise-ação, ou método das ações físicas, ou também técnica dos etudes, né? São vários nomes diferentes para basicamente a mesma coisa. É uma estratégia que vem lá de Stanislavski, né? Que nada mais é do que um tipo de improviso de cena, né? Então, o ator vai chegar ao material ali do roteiro
indiretamente, primeiro com o improviso, antes de decorar o texto, enfim. Então, vamos falar como conduzir essa análise ativa, as etapas que ela pode ter, até o momento de levantamento de cena mesmo, né? Que a gente vai realmente fazer a marcação, né? O blocking. Eu não gosto desse nome, mas enfim, o blocking da cena, que a gente vai entender o corpo do ator ali, a mise-en-scène, a decupagem, enfim. E também passo alguns outros tipos de improvisação, que são as improvisações extra-cena, ou seja, improvisos que não são das cenas que estão no roteiro, mas que vocês podem aplicar com os atores como estratégia de preparação de elenco também. Então, são 4 tipos que eu passo para vocês. E eu sempre dou vários exemplos baseado em preparações recentes, das quais eu participei, e vocês vão ver que esses exercícios que vocês vão aprender já são vários, né? Mas assim, na verdade, eles são muito mais, porque um exercício ele pode se desdobrar em 3, 4, 5 versões dele, mudando alguns detalhes específicos para um filme. Meio que assim, a criatividade é o limite, sabe? Então é infinito o que você pode fazer com um exercício base que você aprende, vai da criatividade de vocês e de cada roteiro que você precisa preparar, né? Para você transformar esses exercícios. Bom, um pouquinho desse conteúdo tudo que eu falei não dá tempo de dar no quinto dia, então comecei a passar para o sexto também. Mas então, no sexto, aí de fato a gente vai falar sobre a preparação de elenco em si, né? Então, quais são as atribuições de um preparador de elenco num projeto, se tem um preparador de elenco nesse projeto, né? Quais são as etapas de trabalho do preparador, da preparadora na pré, que seriam realizadas por quem está dirigindo, se não houver preparador, tá? Quais são as atribuições do preparador se ele vai para o set de filmagem e se ele não vai para o set de filmagem, né? Quais são os prós e contras ali? Por que que algumas pessoas sempre trabalham com preparador de elenco no set também? Por que que alguns diretores falam que não gostam de ter o preparador no set? A que necessidades o preparador veio atender, né? Então, a gente fala sobre isso e falamos também de um mapeamento histórico aí do surgimento dessa função no audiovisual brasileiro. Então, falar sobre o surgimento do preparador e a história da preparação de elenco no Brasil, inevitavelmente a gente vai falar sobre a Fátima Toledo. Então, imagino que muitos já tenham ouvido falar sobre ela. Se vocês não ouviram, não tem problema. Mas a Fátima, ela é a pessoa que criou essa função, digamos assim. Ela foi a primeira preparadora de elenco mesmo do cinema brasileiro, nos anos 80, né, com o Pichote, do Hector Babenco. E foi preparadora de grandes títulos da história do cinema brasileiro e segue trabalhando muito até hoje, talvez a preparadora que mais tenha trabalhado nessas últimas décadas, né? Fez muitas, muitas, muitas obras mesmo. E é uma figura extremamente polêmica, uma pessoa que foi acusada de abusos, uma pessoa que foi. O trabalho dela foi posto em xeque muitas vezes, em muitas fases da carreira dela. Então, existem vários artistas no mercado que são completamente contrários ao trabalho da Fátima, outros que são apaixonados pelo trabalho da Fátima, né? Enfim, então a gente vai falar sobre tudo isso, sobre essa discussão ética e estética também sobre a presença dos preparadores de elenco no audiovisual. E vamos falar, claro, em todo o resto a gente sempre fala, né? Mas todas as outras aulas, né? Mas vamos falar mais especificamente, né, sobre esse cuidado ético, o que que é uma conduta ética com atores, né? É, quais são as especificidades que a gente tem que levar em consideração quando a gente está trabalhando com não atores, né? Principalmente com pessoas que vêm de uma vulnerabilidade social de algum tipo, com crianças, né? Enfim. Então, basicamente, esse é o caminho do curso da Ementa.
Quando dá tempo, eu tento encaixar algumas coisas de produção de elenco em relação à direção dos testes de elenco, né? Então, desde como dirigir o teste, seja um self-tape, um monólogo, uma cena, um improviso, etc., até o que observar e avaliar. Quando não dá tempo para parar especificamente para falar sobre isso, eu falo um pouquinho durante as aulas, assim. E no final, o que que é importante também? No final de cada aula, eu sempre subo aqui na plataforma do Teams, né? Faço upload do material complementar. Então, são livros em PDF, alguns artigos, tem vários vídeos, vários filmes, documentários, principalmente sobre a parte histórica, né? Lá da primeira, segunda aula. E também subo apresentações, né, em PDF dos slides de aula. Eu não dou aula com os slides, mas eu passo os slides depois para vocês terem todo o conteúdo bem resumido, né, para que vocês possam consultar esse material, mesmo se for daqui a muito tempo, né, e lembrando as coisas todas. Então, vocês ficam com esses materiais complementares e esses slides que eu acho que são muito bons, assim, como um resumo de tudo que vocês vão ver em aula. Por exemplo, nesses slides tem como aplicar cada exercício de preparação. Às vezes eu coloco até coisas do tipo quantos minutos tem que ter, né? Eu tô cada vez tentando detalhar mais, assim, para que vocês possam usar aí sem mim depois. Então tem esse material, e também a gente vai sempre ter um canal aberto, assim, eu brinco, é pro resto da vida. Sempre que você precisar, que você tiver num projeto, na pré de um filme seu, que você tiver dúvidas, quiser me mandar mensagem, WhatsApp, quiser me ajuda, quiser que eu leia, roteiro, tudo, eu sempre faço isso com os alunos. Tem aluno que me manda mensagem assim 2 anos depois do curso para ver projeto deles e então a gente segue com essa parceria. Que mais? Dúvidas, pessoal, por enquanto, quem tá por aí ainda? Alguma coisa? E uma câmera? Não. Foi tão bom. Não, Thales, tudo bem? Então tá. Bom, então tá. Então agora já estamos chegando às 8 horas. Então, para concluir, será que eu estou esquecendo alguma coisa? Bom, qualquer dúvida, gente, entre em contato com o pessoal da ABC Cursos de Cinema, tá lá no site, os contatos todos, dúvidas sobre a plataforma Teams, o esquema das aulas, tudo, vocês podem checar com eles. Se tiverem também outras dúvidas sobre conteúdo, podem me escrever, me achar aí nas redes sociais, é Giovana Siqueira, que eu respondo vocês por lá. A gente vai começar daqui a poucos dias, né? Dia 27 é o início do curso, então é terça e quinta, das 19 às 22. E agora a parte da minha apresentação. Então, bom, eu sou a Giovana, sou de São Paulo, moro aqui em São Paulo. Eu comecei a trabalhar como atriz primeiro, então eu trabalhava como atriz desde criança, ali pré-adolescente, fazendo publicidade. E nessas publicidades eu tive a oportunidade de trabalhar com gente muito legal, que hoje em dia, enfim, são grandes diretoras e diretores. E eu já ficava assim fissurada em quem estava atrás das câmeras. Me interessava muito olhar quem estava dirigindo. Então, logo eu comecei a ver que eu queria estudar isso também, né? Bom, quando eu tive idade, eu fiz o curso técnico de atuação do Célia Helena. O Célia Helena, aqui em São Paulo, para quem não conhece, bom, enfim, é uma escola bem tradicional, que é o equivalente. Muita gente vem do Rio aqui, né? Porque a ABC fica no Rio. Então, é o equivalente no Rio à Cal. Então, o técnico eu fiz no Célia Helena como atriz, ao mesmo tempo que eu estudava cinema na FAAP. Foi a minha graduação. E na faculdade de cinema era muito comum todas as coisas que tinham a ver com atores, o pessoal empurrava para mim, porque eu era atriz, então a Giovana que lide com eles, justamente porque já tinha essa cultura do medo de lidar com o elenco, né? De não saber falar com essas criaturas estranhas que são os atores. Então, eu sempre fazia tudo que era ligado à produção de elenco, à preparação de elenco, dirigia os atores, enfim. Eu dirigi alguns curtas, mas eu segui principalmente na área de assistência de direção.
que é a maior, melhor e mais importante área do audiovisual. Quem é AD sabe do que eu estou falando, porém também bastante sofrida, né? Então, logo eu fui mudando, enfim, segui trabalhando sempre como atriz, no teatro, bastante, e também no audiovisual, e logo eu decidi que eu queria seguir carreira acadêmica. Eu sempre quis ser professora, enfim, então eu fiz mestrado em artes da cena na UFRJ, e o tema da minha dissertação era preparação de atores para o audiovisual. Depois emendei também no programa de artes da cena da UFRJ no doutorado. O doutorado também é sobre preparação de elenco, mas mais especificamente meu estudo de caso é o trabalho da Fátima Toledo, que é essa figura, né, super polêmica que eu falei para vocês agora há pouco. E junto com o mestrado e o doutorado foi quando eu comecei a dar aulas. Então eu dei aula, a disciplina é direção de atuação, na faculdade de radialismo lá na UFRJ. A UFRJ não tem cinema, né? Então é radialismo lá. Direção de atuação, como estágio de docência, também dei aula de roteiro e dramaturgia em direção teatral. Comecei a dar workshops, palestras, enfim. Vim aqui para a ABC, né? Já faz alguns anos, então comecei o curso aqui em 2022. E me tornei professora da graduação de cinema da FAAP, que é onde eu tinha estudado, e também da graduação em produção audiovisual, que também tem lá, que é um pouco mais voltado para a parte de rádio e TV, né, do que o cinema propriamente dito. Que mais? Então, hoje eu sigo trabalhando como atriz, também trabalho na preparação, dou bastante consultoria de preparação de elenco para quem quer dirigir. E é isso que vocês sempre vão ter comigo, os alunos, quando quiserem. E acho que é isso. Então, acabamos, 20 horas em ponto, deu certo. É, Qualquer dúvida, gente, me escrevam mesmo, tá? Podem me mandar mensagem que a gente segue conversando. E espero que quem está aqui agora ou quem vai assistir esse vídeo depois no YouTube possa participar do curso. Espero vocês e obrigada por terem visto até aqui. Obrigado, Giovana. Imagina. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.